Jordi Casas me pergunta: você tem desafetos e como você lida com eles? Bem, Jordi, se eu tenho desafetos, hoje em dia não. Eu acredito que sim, em algumas histórias mal sucedidas ou com algum final que não tenha sido satisfatório, eu tenha eu tenha tido algumas percepções que não foram agradáveis, alguns sentimentos ou emoções que não estavam dentro do padrão que eu acredito ser o ideal. Contudo, o desafeto é uma parte interessante daquilo que não sai de acordo com o que você espera, ou que não está alinhado com as expectativas de algo que você depositou a sua confiança, ou você acreditou que seria de uma determinada maneira. Né? Até porque, Jordi, o ser humano ele é muito instável, as relações são muito caóticas, as emoções elas se manifestam de maneiras muito distantes da realidade daquilo que somos em verdade. E em toda relação, somos nós que marcamos o nível. Não é? O que eu quero dizer com isso é que ambos os lados marcam um nível. Você pode ser uma pessoa interessante, agradável, sem necessariamente ser arrogante, ser ignorante. Da mesma forma que você marca um nível alto, alguém vai marcar um nível baixo. Participar disso ou não depende de você. E sair de uma relação quando o outro se sente incomodado ou quando o outro se sente ruim, isso sem dúvida alguma provocará um desafeto, seja na pessoa ou seja em você. Logo, esse desafeto vai ter muito a ver com aquilo que você percebeu, sentiu, estabeleceu como seu. Né? Nesse tipo de sensação, nós somos muito autocentrados, nós somos muito egoístas. Nós acreditamos que tinha que ser de uma determinada maneira, ou que alguém não atuou da maneira que eu esperava. Sim. Daí nós podemos dizer então que lealdade e fidelidade é a mesma coisa? Não sei, cada um vai pensar de uma maneira diferente. Nas relações que eu procuro estabelecer um ponto de observação, eu sempre vejo exatamente qual o nível que a pessoa está marcando, aonde ela está se posicionando ou a maneira como ela está se posicionando. Então, quando você me pergunta se eu tenho desafetos, possivelmente eu tenha tido. Mas hoje mesmo, em dia, não. Nada que me incomode ou que me tire o sono, ou nem tampouco alguma coisa que seja maior do que a minha sensação de buscar a paz ou a tranquilidade. Como eu estava te explicando, quando uma pessoa marca o nível em uma relação, não é muito difícil de você perceber e estabelecer determinadas condições de observação, uma vez que cada um dá o que tem. Todos nós somos limitados e nós só podemos oferecer aquilo que nós temos o hábito, né, de, de ofertar, porque do contrário isso se torna sacrifício. Quando você oferece algo que você não possui, isso é um sacrifício. E quando você oferta algo que você possui em abundância, já é uma generosidade. Então eu acho sim que o ser humano cada vez mais ele está vivendo uma realidade de desafetos. Sim, seja pela exposição, né, abundante que existe hoje, seja pela manifestação da opinião alheia, seja pela condição com que o outro se manifesta em relação a mim ou a algo que eu faço. Em tudo isso, Jordi, eu vejo que a nossa reflexão ela tem que estar pautada exatamente de onde você está e aonde o outro está. Porque para que exista um desafeto, a pessoa tem que ser muito importante para você. Ou você tem que se considerar muito importante para aquela pessoa. Das duas formas, nós vamos cair na arrogância. E a arrogância ela já vai te tirar de uma condição natural de observação. Ela vai te colocar num ponto mais alto, ela vai te desumanizar, ela vai te colocar numa condição onde você vai achar que é melhor que os demais não estão à sua altura. Então, observe qual o posicionamento, qual o nível que nós marcamos. Então, na minha posição de professor, na minha posição de amigo, seja como for, eu procuro observar o nível que o outro está marcando e tentar atuar dentro do meu nível. Eu
não me furto a oportunidade de ser eu mesmo, não me furto a oportunidade de querer, vamos dizer assim, estruturar algo que não sou. Então, para melhor ou para pior, todas as minhas observações elas vão partir do ponto de vista em que daquilo que eu consigo construir a partir da posição do outro, né? Aí em seguida eu vou observar a minha posição e tentar harmonizar o melhor possível, tentar fazer com que ambas as posições estejam numa mesma altura, estejam numa mesma equivalência. Caso isso não seja possível, também eu vou entender que o próprio tempo se encarrega de nos aproximar ou nos separar, o que também é muito natural. Se isso vai provocar algum desafeto ou não, nós já não sabemos. Eu já não tenho como saber, né? Nem você, nem ninguém. Porque, como eu disse uma outra vez, o ser humano tem reações diferentes mediante situações diferentes. E a maneira como ele reage, como ele interage com as coisas ou interatua, vai ser um turbilhão, uma montanha russa. Um momento ele vai estar bem, outro mal, um momento ele vai estar sorrindo, outro chorando. No meio de tudo isso pode sim estar o desafeto, as dores, as consequências, né? Os espinhos. Então, quando você me pergunta se eu tenho desafetos, eu acho que eu já tive. Pode ser que eu, em um futuro, possa voltar a tê-los ou não, mas hoje mesmo, neste momento, eu não tenho nenhum desafeto. Ainda bem, né?